Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e vamos aqui reagir a mais um cortezinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN Brasil, sempre trazendo aquela notícia, aquela informação sempre atualizada. Já deixa nos comentários, pessoal, quem vocês acham que sairá com a vitória? Fluminense ou Vasco? O jogo será no Maracanã, viu? Fluminense joga em casa e tem a repercussão do gramado, que pelo amor de Deus. Pessoal, arruma esse gramado aí, que não dá pra jogar desse jeito. Vou pedindo pra você ainda que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, dá uma moralzinha no like aí. Pessoal, tá quente esse cortezinho que eu separei pra vocês. Acompanha até o final aí, beleza? Contra o Vasco, e é um Fluminense que vai muito focado, pensando, olha, tem Recopa, a gente precisa se organizar ou a gente precisa fazer esse treinamento de luxo, porque é claro que eles querem ganhar esse título. A vida do Fluminense é uma vida diferente da do Vasco, né? Nesse momento, o trecho, né? O momento maior falando é muito favorável ao Fluminense. É só a gente pensar o que tem acontecido recentemente com as duas equipes. E o Fluminense tem um time, tem um elenco superior e tem um time que pode ser bem sensivelmente superior ao Vasco. Dá para dizer isso com total tranquilidade. Não significa que vai ganhar, não significa que vai jogar melhor, não significa nada além dessa análise técnica que eu acho que é bastante óbvia, bastante evidente e é importante e precisa ser considerada. Acaba também condicionando uma leitura após o jogo, independentemente do que acontecer, porque sempre que tem um time melhor do que o outro, as coisas funcionam assim. Então, usando como exemplo o clássico recente do Vasco com o Flamengo. O Flamengo deveria ter ganhado o jogo. O Flamengo, assim, com o pênalti no final que o Gabriel perdeu ou não, o Flamengo deveria ter ganhado o jogo. É correto dizer isso. Isso é correto por quê? Porque no jogo foi o que apareceu em campo e o time do Flamengo é melhor que o time do Vasco. Eu acho que o do Fluminense também é melhor, mas independentemente da agenda cheia e daquilo que a comissão técnica do Fluminense precisa observar para ter o seu melhor rendimento quando as coisas são de fato importantes agora, nos próximos dias, é clássico, né? É clássico, é rivalidade, vale a mesma coisa que quando o Vasco encontra o Flamengo, Botafogo, o Fluminense, todo mundo no Rio de Janeiro com as camisas pesadas e historicamente tradicionais precisa se empenhar quando existem esses encontros, porque o torcedor dá muita importância para isso e deve dar mesmo. Foz do Esportes tem Recopa Sul-Americana, então o Fluminense vai com o time titular, ou deve ir com o time titular nesse clássico com o Vasco. Na segunda, viaja para jogar essa partida com a LDU, que é na próxima quinta-feira, não dessa semana, na outra, dia 22. E vocês vão acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus, tá? Essa partida da LDU com o Fluminense. E depois, com Madureira, no fim de semana, deve entrar com o time reserva também para poupar os jogadores, pensando nessa partida da quinta-feira. Bubu, e é isso mesmo que tem que ser feito, né? Vale a mesma coisa, é campeonato carioca, mas é um clássico, então você já olha de uma maneira diferente para o jogo. Sim, né? Imagino que nesse momento a prioridade para o Fluminense, claro, tem que ser o jogo contra a LDU. Sim. E aí, mesmo que tivesse um clássico antes, coloca time reserva. Porque o Fluminense é um time que sofreu até o ano passado com a pecha de ser o único grande desse país que não tinha nenhum título internacional oficial. Aí ele ganha a Libertadores. E por dessas ironias do destino, justamente o rival é a LDU, que é um trauma para o tricolor, porque o Fluminense perdeu uma Libertadores em 2008 para a LDU na final, a final dramática, e perdeu também uma final da Sul-Americana. Então, para o Fluminense, para a instituição Fluminense, vencer a Recopa, um troféu inédito para o clube, mais um título internacional, e em cima da LDU, é quase que uma questão de honra. Aliás, para o Diniz também, né? Que o Diniz também sofreu muito quando era técnico de São Paulo contra a LDU. O famoso jogo que ele disse que ele ganhou o segundo tempo por 2-1. Ele perdeu o primeiro tempo por 3-0. Ele perdeu de 4-2. O jogo ficou uma das frases que o Diniz soltou e que teve que responder muito depois por conta do que falou. E no Campeonato Carioca, o Fluminense é o líder. Ele encaminhou bem a classificação, e mesmo tirando o pé nas primeiras rodadas, com um time alternativo, sem o John Kennedy, o Fluminense, pelo bom grupo que tem, ele conseguiu passar por cima de quase todos os adversários. Detalhe, o Fluminense ainda não teve clássico. Então, o primeiro teste em termos de grandeza ali com um adversário do tamanho dele é agora. Então, o Fluminense pode perder a primeira posição. E a gente sabe que o Campeonato do Rio
tem o troféu, para alguns simbólico, para alguns muito importantes pela seleção, que é a Taça Guanabara. Sim. Então, para o Fluminense, ele pensa em ganhar a Taça Guanabara, por ser um troféu culturalmente importante no Rio, e para ter vantagens no mata-mata, ele precisa ir bem também nos clássicos. Ele tem na sequência agora Vasco, depois ele vai ter o Botafogo e o Flamengo. O Fluminense vai se classificar pela pontuação que tem. O Vasco você não tem essa certeza. Do outro lado, tem um fenômeno que para mim está sendo muito legal, para o Zinho também, que é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu já fez todos os clássicos, ele tem 4 jogos contra outros adversários pequenos, é um time que está encantando, tem uma boa pontuação. Então, possivelmente, o Nova Iguaçu se classifique entre os 4. Isso significa que um grande ficará de fora. Não é tão difícil imaginar esse cenário. E aí pode sobrar para Vasco ou Botafogo. Né? São times que vão se enfrentar ainda e que ainda tem o Fluminense como adversário até o final. Já está acabando, são 4 jogos para cada um. Né? Então, para o Vasco é muito importante esse jogo. É mais importante, bem mais importante do que para o Fluminense. Pensando na classificação, né, para a semifinal e quem sabe até numa pontuação melhor para ter alguma vantagem. Na semifinal do Rio tem vantagem do empate, Sim. Quem tem melhor campanha. E isso, convenhamos, não pode ser desprezado. O Fluminense é muito favorito contra o Vasco? Não. Com a volta do Paê, o Paê está muito bem. O Paê emagreceu cerca de 8 ou 9 quilos, né? É alguém que eu posso ter como exemplo, né? Para essa temporada. 9 quilos. Você chegar das férias 9 quilos mais magro realmente é algo muito parabéns para o Paê. Ele deu todos os sinais e está dando em campo também de recuperação física, de comprometimento com o clube. E é um jogador que pode fazer a diferença. O Fluminense tem mais jogadores desequilibrantes, né? Mas o Vasco, por exemplo, com muito suor, esforço, é um time bem treinado pelo Ramon Dias com as suas limitações, segurou o Flamengo. O Gabigol perdeu o pênalti, mas Vasco e o Flamengo todo poderoso, né, não conseguiu superar esse Vasco. Eu imagino que o Vasco vai colocar dificuldades para o Fluminense, assim como ele colocou para o rubro-negro. André, você já consegue olhar para esse Vasco e pensar em um campeonato brasileiro mais tranquilo para o time? Eu acho que esse tem que ser o grande objetivo, né? Não estou no dia a dia do Vasco conversando com as pessoas, mas me parece que essa é uma decisão tomada em relação ao que precisa ser o campeonato nacional, o campeonato brasileiro. Né? Um campeonato sem angústia, um campeonato com o Vasco mostrando que não vai fazer o seu torcedor passar novamente pelo perrengue que foi o ano passado e até anos anteriores, com riscos que terminaram, infelizmente, com o rebaixamento. Acho que o Vasco tem elenco para isso, uma comissão técnica que dessa vez começa um ano trabalhando e não vai chegar em cima da hora com a matemática que era, assim, muito cruel. A forma como o Vasco conseguiu, no segundo turno do campeonato, somar os pontos necessários para evitar o rebaixamento, precisa ser melhor analisada, porque não era fácil fazer o que o Vasco fez. Né? A gente chegou a falar aqui nesse programa, olha, o Vasco tem que ser muito melhor do que foi no primeiro turno, tem que fazer uma campanha que provavelmente ele não tem capacidade para fazer, para evitar o rebaixamento. Assim, o prognóstico era muito sombrio e o Vasco conseguiu. Acho que isso dá força a um time que basicamente manteve o seu núcleo de jogadores, as ideias também prosseguem com a mesma comissão técnica e um objetivo desde o início de não passar o aperto que o Vasco passou. Eu acho que dá para fazer isso. Não acho que o Vasco pode pensar em muitas coisas mais acima, mas um campeonato de metade, um pouco para cima da metade da tabela, é algo que o Vasco pode alcançar e já seria uma boa temporada, eu classificaria. Muito bem, então fica o convite, tá? Foi de Esportes, tem LDU e Fluminense, Recopa Sul-Americana, você vai acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus. Então, na quinta-feira, dia 22, você estará conosco nessa. Seguimos o Sport Center, mas agora falando das novidades do Flamengo. Pedro Henrique. Então é isso, né, torcida? O Vasco vai pro tudo ou nada, porque ele não tem nada a perder, né? Não tá disputando nada e vai pra cima do Fluminense e vai querer arrancar os 3 pontos. Então esperamos aí o que Ramon irá preparar aí o novo elenco, porque tem um desfalque e também tem as novas contratações, né? Que Galdames, que já vai jogar, tem Adson também que vai jogar. Será que ele vai jogar com os 3 atacantes? Ali o Adson junto com o Veguete e na outra ponta
jogar o Payet recuado no meio. O que será que Ramon tá preparando? E o Diniz também. E Diniz, como será que Diniz vem? Será que ele vem com o time alternativo ou será que ele vem com força máxima? Porque tem esse clássicozinho aí contra a LDU, né, da Recopa. O que será que vai acontecer? Pessoal, sei que esse ano está muito louco, esse ano tá diferente pro Vasco, esse ano tá bem agitado pro Fluminense. Então vamos aí acompanhar, né, pessoal, o futebol. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para vocês sempre ficarem acompanhando aí tudo que a gente tá trazendo para vocês aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar uma moralzinha no like e deixa seu comentário também. Quantos que vocês acham que vai ser o placar de amanhã? Vasco ou Fluminense? Quem sairá com o título? Quem sairá com a vitória, melhor dizendo? Porque título ainda falta 4 jogos ainda. O Vasco tá brigando pela classificação e o Fluminense brigando pelo título da Guanabara primeiro, né? Então é isso, né, pessoal? Vamos ver os próximos capítulos.